Podemos orar? Podemos. Amém. Quero desejar boa noite aos nossos amados irmãos e alunos. Que bom que nós temos tido a oportunidade de aprender juntos, né? É muito bom a cada dia que a gente, até mesmo ao domingo, eu falei sobre isso na igreja, nós precisamos mergulhar na palavra, saber o que estamos aprendendo, o que estão nos ensinando, o que nós estamos ouvindo e também o que nós estamos falando e o que nós estamos ensinando. É muito importante isso. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de compartilhar, de ser ensinado pela tua palavra. Senhor, a tua palavra diz que céus e terra passarão, mas ela não há de passar. Ensina-nos, Senhor. Nós queremos abençoar nosso querido professor, nossos amados irmãos e alunos. Nós estamos aqui para aprender do Senhor pela sua viva e poderosa misericórdia. Que esta noite, esta aula seja proveitosa para a glória e honra do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Deus abençoe vocês. Eu fiz Deus Start aqui, mas a gente não pode ficar até o final porque nós estamos acompanhando um senhor. Toda terça-feira ele teve um AVC, sempre foi muito fiel à igreja, muito servo do Senhor, e a idade chegou e ele teve um acidente vascular cerebral e nós estamos acompanhando. Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Boa aula. Olá, pastor Luiz Almeida, tudo bem, pastor? Seu microfone não está saindo a voz, não. Deus abençoe o senhor. Boa noite. Amém, pastor. Amém. A gente não vai poder ficar até o final, mas a gente fez questão de estar nesse início de aula para desejar boa aula. Uhum. Obrigado. Tá? Para o senhor e para todos os alunos, tá bom? Perfeito. Pastor, Obrigado. Deus abençoe o senhor. O senhor está bem? A sua esposa está bem? Tá, tudo bem, graças a Deus. Tudo na bênção. Apesar dos confinamentos, né? Nós estamos aí. É verdade. Mas Deus vai dar a vitória. Tá? Um abraço. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe. Tchau. Tchau. E aí, meus irmãos, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ótimo. Todos. Tudo bem. O Guilherme, tudo bom, Guilherme? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem quantos que estão online aí? 15, contando eu e César. 15, né? Você... 1, 2, 3, 4, 5, 6, então tem 7. 13 alunos. Tem os pastores também que ainda estão aqui. Porque tem umas imagens... Eu e o João Eudes, tá? Eu e o João Eudes. Ah, tá. Porque tem umas imagens que não estão aparecendo do Francisco. O pessoal está com a câmera desligada. Ah, só tá cada um a câmera, cada um habilita a sua, né? Ah, perfeito. Perfeito. O César Yoshida. O Júnior Margarete, o Reinaldo Aires, Helene Moraes, a Vilma, a Hélia, Francisco, né? Maiara, todos aí. Meus irmãos... Eu havia falado no começo, eu para ter um melhor aproveitamento, eu vou manter só o seu áudio aberto. Tá. Aí, conforme o pessoal quiser falar, eles podem liberar o áudio, falam, aí eu fecho de novo. Para não ficar com áudios externos, ok? Tá. Mas vocês todos, eu quero que vocês participem hoje, tá? Tá certo? E aí, meus irmãos? Nós temos que fazer alguns critérios para nossa avaliação, né? Então, hoje eu vou fazer uma definição, né, para fazer nossa avaliação, como é que vai ser. Nós ainda temos mais dois encontros, e eu penso que a avaliação será necessária, né? Avaliação para a nota de vocês. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Não vai ter a chamada, não, irmão Guilherme?
Aqui a gente acompanha pela quantidade de pessoas que estão online. Ah, ok. O senhor está falando para me fazer a chamada, pastor Porque Luiz? a Helene falou, né? Eu falei, vai fazer chamada. Sim, então tá. Gente, eu quero saber quem fez a tarefinha. Quem leu o livro das figuras de linguagem? Eu li. Então agora nós vamos fazer a sabatina. A dona Hélia respondeu que leu, né? O que é onomatopeia? Olha que bicho é esse, pastor? Eu li, mas não decorei, né? Era para decorar, era para ler. Gente, misericórdia, para que Jesus amado. Deixa eu falar eu vou perguntar para o professor, que ele mandou isso, né? A gente ficar lendo essas coisas. É isso, professor? Explica para nós que bicho é esse. Calma. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa avaliação, como será. Eu gosto da avaliação, a minha avaliação primordial para mim, lógico, vai ter o do livro de vocês, que está no final do livro, né? Que vocês adotaram, nós adotamos, está lá. Tem que responder lá no final do livro, as perguntas lá, né? Objetivos, aliás. E também nós vamos fazer algumas avaliações aqui ao vivo. Não tem como fazer em grupo, porque realmente está todo mundo na quarentena, né? Não tem jeito. Então, nós temos que fazer por aqui, né? Em termos de participação, ok? Em termos de participação. Então, eu quero que, nesse momento que nós vamos estar aqui dando aula, a participação de vocês, entendeu? É muito importante no processo de avaliação e também nós vamos fazer alguns exercícios aqui, né, para que você venha obter a sua nota máxima, né, no curso, ok? Tudo bem, né? Então, vai ser assim mais ou menos. Bom, levanta só o dedo porque não dá para ouvir. Quem deu uma lida naquele livro que eu indiquei para vocês? Quem deu uma olhada nas figuras de linguagem? Mas todo mundo leu, eu li, né? Eu li, Hélia. Tá certo. Eu li, mas não tem... Nossa, muita coisa. É muita coisa. Decorar tudo aquilo, a gente não tem condições. É só entender mais ou menos. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, realmente, tudo aquilo que a gente leu nessas figuras de linguagem vem à mente da gente. Às vezes eu não sei separar qual deles, né? Qual deles, mas é interessante que vem à mente. Né? Dá para a gente separar alguma coisa. Isso que eu estava compartilhando com a pastora Luciene, que ela falou que é a graça de Deus sobre a nossa vida, né? Que eu leio a Bíblia e eu não sabia que existiam esses nomes feios, né? Dado a interpretação daquela linguagem. Na verdade, isso é uma metodologia, né? Dentro da própria... na interpretação da pedagogia, né? Isso aí não tem na Bíblia, mas isso aí é para nós podermos nos orientar melhor, entendeu? Isso aí está dentro da questão gramatical, né? Da hermenêutica, tanto da hermenêutica específica. Em todos você vai ler, por exemplo, um livro, né? Ali também tem as figuras de linguagem, assim, a Bíblia, né? Quando você faz, você vai ler também os códigos penais, processo civil, código. Tudo também tem interpretação. Então, todos têm exatamente essa questão da figura de linguagem. Nós mesmos temos nossas figuras de linguagem, né? Nós falamos dia a dia, né? Tipo, eu vou morrer de rir, né? Ninguém morre, né? É uma figura de linguagem. Então, só que a figura de linguagem, nos tempos bíblicos, lá, né, nos escritos, realmente também tinha, né, essa função de elucidar, né? De melhorar o entendimento das pessoas. Mas aí é que eu digo para vocês, quando eu mandei você dar uma olhada, né, não como um exercício, não como algo que eu fosse cobrar, mas exatamente para familiarizar vocês até o entendimento que dentro da Bíblia há várias figuras de linguagem, né? Há várias figuras de linguagem que nós temos que saber interpretar. Lógico, nós não vamos saber tudo aquilo ali, porque tem que ter uma mente né, robótica, né, extraordinária para decorar aquilo ali. Então, mas aquele livro ele serve como um guia, né, um guia
Quando você começar a ler a Bíblia, alguma coisa, você pode ir lá naquelas páginas lá, que você vai conseguir entender e detectar que figura de linguagem é aquela que está sendo exposta e está sendo lida por você. É mais fácil, você concorda? Né? Mas hoje nós não vamos começar sobre a figura de linguagem agora. Eu vou deixar isso para daqui a pouco, tá? Porque, na verdade, eu vou colocar apenas algumas figuras de linguagem que são as mais importantes, né, que eu digo, e que tem muito na Bíblia, para você poder se familiarizar e entender um pouco. Tá certo? Ok? Bom, deixa eu ver se eu consigo colocar o negócio aqui. Se eu colocar aqui o livro, eu vou ver se eu consigo. Eu não sei mexer muito bem, não. Mas se eu conseguir, vocês falam ok, tá certo? Eu vou tentar aqui. Espera aí. Vou tentar aqui como é que eu faço aqui. Se tem uma pessoa ruim para essas coisas, sou eu, irmãos. Espera aí. Hermenêutica bíblica. É coisa que o senhor pode mandar no grupo aqui que eu coloco. Ah. Ok. Vocês estão vendo aí o livro? Não. Tá passando, não? Tá só minha imagem, é? Só o seu rosto. É porque eu abri aqui nos documentos, mas não entrou, né? Não... Aí você tem que ir no share. Hã? Você está no computador ou no celular? Computador. Tem um verdinho embaixo aqui. Share screen. Vai clicar nele e vai direcionar para o arquivo que você está com ele aberto. Então, espera só um minutinho. Aqui, share, tá aqui. Tá ok, peraí. Vai ficar mais fácil aqui. Ok, aí eu vou aonde? Ele deve te mostrar o que está aberto no seu computador aí. Ah, tá. Então, um minutinho. Deixa eu tentar aqui. Não é fácil, irmão, isso aqui, viu? Meu Deus. Pensa numa prova. Tá. Aí vou minimizar aqui. Eu vou aqui no chat. Ah, tá. Documentos. E aí, tá dando? Não, tá mostrando só a tela do seu gerenciador de arquivos aí. É. Eu cliquei em cima. Mas... Deixa eu ver aqui de novo aqui. Tá. Eu vou ter que clicar em cima, né? Eu acho que não deu certo, não. Adicionar anotações, não sei. Não. Eu não consigo mexer nisso, irmão. Realmente. Manda para mim, manda no grupo que eu compartilho aqui. Clicou 2 vezes, pastor? Eu abri, né? Cliquei 2 vezes. Pronto, tá aqui. Aí, eu vou ter que clicar 2 vezes. Um minutinho, irmão. Vamos ver aqui, peraí. Fácil. Meu Deus. Você foi complicar aqui esse negócio. Voltou a sua imagem. Tá. Porque eu cliquei lá, mas não deu, não sei porquê. Bom. Eu queria que colocasse, o irmão Guilherme, o livro, entendeu? O livro nosso, de hermenêutica. O nosso Guilherme, mesmo? pode ser. Guilherme, Vê se ele tem PowerPoint, não é? Porque tem que ter PowerPoint. Não. Não. Você não? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou ter que você colocou. Aí eu vou acompanhando comigo.
No capítulo 2. Não, aqui eu só tenho aquele arquivo seu. O senhor mandou aquele interpretação do livro. Mas do livro de vocês, daquele dia você colocou? Não do livro de vocês, que vocês estão adotando? Não, mas era um outro livro, mas era do nosso... Da turma 1. Sim, mas de hermenêutica. Hermenêutica? É. Hermenêutica. Deixa eu ver aqui. É o livro que nós estamos adotando. Foi adotado. De vocês. De vocês. Eu acho aqui. Do celular, coisa de vocês. Deixa eu ver aquele negócio aqui. Hermenêutica é o mesmo. Interpretação da Bíblia, não é que o senhor está querendo? É, o da que vocês... esse daqui, ó. É o que vocês estão usando mesmo. Ok? Alguém podia colocar ele no grupo aí para mim? Que eu entrei no grupo, vocês já tinham recebido ele. Porque aquele dia, que a primeira aula você colocou, né? Você colocou. Esse livro aqui, ó. Deixa eu colocar para você ver aqui. Aqui, ó. É que eu não estou achando ele aqui. Tá. Vou pôr agora. Tá, eu pego ele aqui e eu já incluo. Se eu soubesse colocar esse negócio aqui, rapaz. Se eu soubesse... Peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Só um minutinho. Eu vou ver se consigo aqui. Acho que eu vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Tô com ele aqui, pastor. Só um minutinho. Tá. Deixa eu ver o negócio aqui também. Ver se eu consigo aqui. A Júnior acabou de colocar aí no grupo. Aqui. Muito obrigado. O meu não deu certo não aí? Aí. O meu deu certo? Eu coloquei. Ah, colocou? O que está aparecendo no meu? Não está aparecendo a minha tela aqui. Qual parte que o senhor quer? Ah, tá. Então tá. 186. Tá. Põe o segundo capítulo. Segundo capítulo. Segundo capítulo. Pode ir. Capítulo 2, 23. Vai. Visão interpretativa? Interpretativa? É. Ok. Visão interpretativa. Não é isso? Ok. Bom, rapaz, deixa eu abrir aqui essa janela aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, irmãos. Nós vamos dar uma passada no capítulo 2, ok? E depois nós vamos dar uma passada também no capítulo 3, que tem que passar o do livro, e no capítulo 5, tá certo? Ok? Vocês estão me vendo aí? Não, aí eles veem só aquele tela que eu estou compartilhando. Tá, mas tá ouvindo, né? Sim, o senhor está ouvindo, claro. Tá. Sim, estamos sim. Então, irmãos, eu não vou tornar a aula pesada, vai ser uma aula bem bacana também. Você pode se preparar aí. Bom, o capítulo 2 vai falar sobre a visão interpretativa, né? A visão interpretativa. Daquele dia nós conversamos sobre o que é hermenêutica, né? Algumas fontes, e conversamos muito, falamos muito sobre a questão da hermenêutica. Mas a sua visão interpretativa, na verdade, nós temos que entender um pouco por que é importante nós interpretarmos ela como ela é. Tá certo? Como ela é. Se você quiser fazer a pergunta quando estiver falando, você pode fazer a pergunta, não tem problema, tá certo? Se quiser fazer suas colocações, não tem problema. Eu gosto de uma aula participativa, tá certo, irmãos? Então, interpretar a Bíblia é tarefa a ser aprendida, como está escrito.
Porque ela é o limite da revelação estabelecida por Deus. Nem mais, nem menos, né? Então, o ponto 2.1, pode passar aí, a Bíblia é o livro insubstituível. Por que eu falo da questão da insubstituível? Porque nós vamos trabalhar, na verdade, a nossa hermenêutica diretamente nas Sagradas Escrituras, né? Nas Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia, na verdade, ela é insubstituível. Os livros que nós vamos usar para estudar a Bíblia são só um apoio, tá? Mas a Bíblia é a revelação de Deus. É a revelação de Deus. Então, a Bíblia é insubstituível. O mundo declara que a Bíblia não é nada mais do que a obra de homens. O mundo fala que a Bíblia é um livro comum, que foi escrito sob limitações do raciocínio humano, né? Então, a Bíblia não é um livro comum. O mundo declara que a Bíblia é um livro como qualquer outro livro, né? Por quê? Porque diante do conceito da Bíblia insubstituível, a Bíblia é a revelação de Deus que Deus deu aos homens. Então, nós temos que interpretá-la, né, na forma que Deus colocou, tá? Então, a Bíblia não é, na verdade, um livro comum. A Bíblia é um livro escrito por homens de Deus, né, diante do Espírito Santo, o conduzido a escrever e canonizado. A Bíblia foi canonizada, está fechado, o cano da Bíblia. Então, ela é o livro insubstituível. Nada substitui a Bíblia. Tudo que nos rege, tudo que nos orienta, tudo que nos dá vida está na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia revela Deus. Pois é, mas esse árabe era eu, e agora ela não tem eu mais. Oi? Eu aqui na bombinha na inocência, e ainda queria colocar ela. A Bíblia revela Deus. A Bíblia revela o homem. A Bíblia revela a criação. Né? Pastor, só uma licencinha, essa página é qual? Da apostila? Essa página? Deixa eu ver aqui. Essa página é a página 24. 23. 19. 20. Né? Obrigada. Então, a Bíblia, na verdade, a visão interpretativa, interpretar a Bíblia é tarefa a ser aprendida, porque é ela que é o limite da revelação estabelecida por Deus, nem mais nem menos. Então, é nela que nós nos limitamos, tá? Então, ela tem que ser interpretada de forma correta, de forma acertada, ok? Então, é por isso que ela que vai ser, na verdade, o nosso norte. É ela que nós vamos fazer a nossa hermenêutica, a nossa interpretação, dentro da perspectiva técnica também, tá? É tanto que você faz pós-graduação em hermenêutica. Nós estamos fazendo aqui a graduação. Então, a Bíblia ela é um livro insubstituível, ok? Insubstituível. Né? Então, nós vemos dentro dessa perspectiva de interpretação, né? Que ela sendo substituível, você jamais vai substituir a Bíblia por qualquer outra leitura que venha a ser de cunho de adoração, de conhecimento de Deus, de conhecimento do pecado, de conhecimento da santidade, de conhecimento da criação. Né? A Bíblia revela. A Bíblia também não está, na verdade, se contrapondo e nunca se contrapôs à ciência. Não existe essa Bíblia, essa briga entre a Sagrada Escritura e a ciência. Por quê? Porque a Bíblia também tem perspectivas e pontos científicos. Tipo, na arqueologia, as pessoas usam a Bíblia para estudar pontos arqueológicos. Né? Na antropologia, quando eu falo em arqueologia, dentro da hermenêutica específica, entendeu? Da hermenêutica secular.
Entendeu? Então, eles usam, sim, a Bíblia como uma fonte também de pesquisa na arqueologia, na antropologia, na sociologia, na filosofia, né? Então, a Bíblia serve também de livro, entendeu? De instrução e de conhecimento histórico para essas vias filosóficas. Tudo bem aí, irmãos? Tá ok? Perguntas? Tudo ótimo. Perguntas? Deixa eu falar. Beleza, pastor. Vamos aqui, firme, firme e forte. Hã? Tá ok. Então vamos lá para o papel da teologia. Baixa mais um pouquinho, irmão Guilherme. Aí, papel da teologia. Tá certo? Papel da teologia. Então, quando você vai ver a visão interpretativa, a Bíblia é substituível e o papel, a teologia, na verdade, ela tem um papel fundamental dentro dessa visão interpretativa. Você tem que conhecer, na verdade, é lógico que ninguém conhece, que teologia, né, é a ciência que busca conhecer o Deus revelado, como está escrito, né? A teologia é uma ciência também, né? A teologia é uma ciência, nós estudamos, né? E nós podemos dizer que ela é a palavra absoluta, a teologia. Então, nós temos que ter um papel da teologia também na questão da interpretação. Na interpretação. Fala assim, ó, a teologia é a ciência que busca conhecer Deus revelado, cuja tarefa é fazê-lo conhecido aos homens. Ela apresenta uma proposta que dá a entender que o Senhor precisa, a todo custo, se tornar conhecido da humanidade, principalmente dos pregadores e ensinadores da Bíblia. Né? A revelação foi dada em forma de realidade natural, a criação física, e de mistério espiritual, a palavra revelada, Jesus Cristo e o Espírito Santo. É por isso que precisa ser estudada cuidadosamente, ensinada com critérios santos e justos. Eis, portanto, outra razão de ser dessa disciplina. Então, nós temos que entender que através, quando eu falo estudar teologia, eu não estou apenas falando no sentido academicista, ok? Da coisa criteriosa, técnica. Mas teo vem de Deus, no grego. Logia, estudo de Deus. Tá certo? É por isso que nós estudamos a teologia. Uma pessoa pode estudar teologia fora do seminário? Pode. Ele pode estudar teologia. Né? Ele pode estudar teologia, sim. Ele estuda através. Quem lê Bíblia, quem estuda, quem interpreta, quem realmente exercita, né, a função interpretativa, na verdade, está fazendo teologia. Está estudando sobre Deus. Né? Então, não pode ser, na verdade, desassociada a questão interpretativa ser um papel da teologia. Não tem como ser, né, desassociado. Então, a teologia ela é fundamentada, na verdade, na revelação de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que você, na verdade, conhece a pessoa de Deus? Como é que você consegue entender um pouco sobre a mente de Deus? Um pouco, eu falo, que ninguém conhece Deus dentro da sua totalidade. Né? Como é que você conhece a morte de Cristo em redenção por nossos pecados? Como é que você conhece a criação do mundo? Como? Alguém pode me dar uma explicação aí? Através da leitura da palavra e o discernimento do Espírito Santo. Perfeito. Perfeitamente. Então, isso aí é teologia, né? Isso é teologia. Tá certo? É você entender esses princípios. É lógico que teologia, quando eu falo o papel da teologia, aí é muito importante na questão da interpretação, né? Porque, na verdade, nós temos que estudar todos esses viés, ok? Que é a teologia sistemática, a teologia bíblica, né? A teologia antropológica. Então, tem vários... A teologia se divide também.
né, nas suas hermenêuticas, ok? Então, você tem que estudar Cristologia, que fala sobre Cristo, né? E é um estudo bastante extenso, não é? Bastante extenso, porque, na verdade, você vai ter que estudar, na verdade, os conceitos históricos, como é que vieram entender que Jesus realmente é o Messias, que Jesus é Deus, né? Os concílios, isso tudo dentro da papel da teologia. Você vai ter que estudar uma antropologia antropológica, como é que vem o surgimento do homem, né? O surgimento da humanidade, a questão da redenção, a questão do pecado. Você vai ter que estudar também, dentro da sua hermenêutica, a pneumatologia, né? A pneumatologia é um estudo sobre o Espírito Santo de Deus, né? É um estudo bastante extenso também, não é uma coisa tão simples, tanto passa muito tempo, né? Você vai ter que estudar bibliologia, entendeu? Bibliologia. Você vai ter que estudar escatologia, entendeu? Então, são vários estudos que nós temos que entender que o papel da teologia na hermenêutica tem que ser muito forte. Nós temos que ter o conceito formado sobre isso. É por isso que nós estamos estudando teologia. Olha só, uma série de coisas que nós temos que realmente buscar e pagar um preço, né? Não é as pessoas que têm que pagar o preço por você, você tem que pagar o preço. Né? Então, você tem que realmente se dedicar, né, dentro da hermenêutica. E vocês viram que aquele monte de figura de linguagem, você não tem como, você, na verdade, assimilar aquilo, decorar aquilo tudo, não é? Mas é o que faz a diferença para uma boa interpretação. Então, você tem que ter alguns guias práticos, né? Na questão de literatura, para poder te dar o entendimento correto. Tá ok, meus irmãos? Tranquilo? Eu quero só fazer uma pergunta. Pode perguntar. Como que a hermenêutica é a interpretação da Bíblia dentro da Bíblia, né? Uhum. A Bíblia se explica. Sim. Mas eu quero saber o seguinte: homens de Deus. Não estou ouvindo, falhou, irmã. Ficou mudo. Pode perguntar. Ficou mudo. Está ouvindo? Está ouvindo? Sim. Vanessa, Agora cortou, repete. Eu quero saber o seguinte: dentro da hermenêutica, que a Bíblia explica a Bíblia, que é no qual nós temos que estar respaldado, Uhum. e como que se explicam homens de Deus consagrados, que amam o Senhor, que há essa dedicação, que há essa entrega, que tem tanto o Espírito Santo de Deus muito definido na vida deles, que é visível, e eles têm conhecimento também teológico e histórico, né? Às vezes antropológicos aí e tudo mais, que tem visões diferentes e seguem linhas teológicas diferentes. O que o senhor me explica em relação a isso daí? E qual é esse posicionamento no qual a gente tem que ter o discernimento do que é que não é? Lógico que a espinha dorsal, eu acredito, não, todos eles mantêm íntegra, né? Redenção, salvação, morte de Jesus, arrebatamento, segunda vinda, isso é notório. Mas há, dentro, por exemplo, do arrebatamento, 3 visões, dentro do milênio, 2 visões. O que o senhor me fala sobre isso? É por isso que isso é interessante. Boa pergunta, muito legal. Entendeu? Você vê a questão eu não vou chamar isso, cada um vive numa perspectiva de discrepância teológica, não é isso? Né? Mas quando nós fazemos teologia, né? A teologia requer uma largar da mente. Você concorda? Né? Uma largar da mente. Na verdade, a teologia, quando você estuda teologia, todos esses pontos que você colocou, que eu coloquei, na verdade, a teologia, ela abre, né? Ela abre a mente. Ela abre. A teologia é uma ciência, não é isso? A teologia é uma ciência. Essa é a definição de teologia que nós temos. Por isso nós estamos fazendo teologia. Teo quer dizer Deus, logia, estudo Deus. Então, Deus não se conhece dentro da sua... Mas
posso só falar aqui, só para introduzir aí, é uma ciência, mas no qual ela é necessário um inspirador e revelador, que é o Espírito Santo. Sim, senão ela se torna morta, né? Sim. Mas é por isso mesmo que isso aí já está tão já é tão lógico, né? Que nós sabemos que, penso eu, que nós não precisamos ficar batendo assim nessa tecla, que nós precisamos, eu vou dizer até 100% do Espírito Santo, né? Porque não tem como nós entendermos a Bíblia sem a questão do sobrenatural, sem uma revelação, né? Então nós temos que entender dessa forma. Mas só que existem os critérios, entendeu? De interpretação. Então, quando você vê muitos desses eruditos, né, estudando, né, e divergindo em alguns pontos, né, na verdade, isso aí é para mostrar exatamente a incapacidade do absolutismo do homem de acertar tudo, né? Mas, como você me falou, a espinha dorsal, né, a espinha dorsal se mantém intacta, Mas a questão dos estudos, né, das pesquisas, quanto mais se estuda, quanto mais se pesquisa, na verdade, não é que contradiz o outro, mas, na verdade, é que ele vai, na verdade, expandindo mais a sua mente teológica, e vai aprendendo mais coisas que não sabia, né? É tanto que hoje, se você observar, hoje nós vivemos muito bem os pentecostais, né, os neopentecostais, os reformados, cada um prega nas igrejas, todo mundo tão junto no só espírito, né? Mas as questões teológicas que não vêm, na verdade, prejudicar a nossa fé, e nem prejudicar o nosso entendimento de Deus, sempre estão ali expostas, entendeu? Sempre estão ali expostas para poder trazer um contraponto, que é interessante, não da discussão, mas do entendimento. Então, sempre haverá isso. Na época de Cristo, houve isso, né? Você vê, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha várias linhas, né? Como tem hoje também dentro do segmento judaico, dentro do catolicismo, para você ter ideia, né? Que tem várias linhas de entendimento sobre a ação do Espírito Santo, sobre como é que ele se comporta, como é que vê a pessoa do Espírito Santo, tudo isso. Então, eu entendo dessa forma, irmão. Eu entendo, né, que todos esses homens que estão buscando, que estão estudando, que estão buscando entender melhor a palavra de Deus, né, fica mais fácil, não para complicar, não para se tornar uma pessoa antipatizada, chata. Ah, não, isso aí é só teologia. Não é isso. Mas para se aproximar mais de Deus como Ele é, né? Nós estudamos para realmente sabermos adorarmos melhor a Deus, buscar melhor a Deus, conhecer melhor a Deus, né? Não para inflar o nosso ego, né? Então, existem duas linhas que nós temos que ter muito cuidado na questão do estudo teológico. E eu sei que eu vivo nesse meio. Primeiro, é inflar seu ego, né? Para dizer que sabe mais e para desmerecer algumas pessoas. E existe aquele que estuda a teologia exatamente para conhecer mais as profundezas, né, as doutrinas de Deus, né, para poder adorar, para poder buscar melhor a Deus, para conhecer melhor a Deus, para ser uma pessoa mais amorosa, né, para ser uma pessoa mais santa, né, mais santa. Então, essa é a que eu consigo entender. Né? As divergências teológicas, isso é o mínimo, né? Isso é uma questão que, entendeu, não se resolve há séculos. É tanto que surgiu, no século XVIII, no século XIX, a teologia liberal. Né? A teologia liberal, olha só, né? Tem a teologia liberal. São aqueles que, na verdade, eles ignoram os atributos de Deus, ignoram a deidade de Cristo, né? E são vários teólogos, onde em muitos seminários são estudados, como Paul Tillich, né? Paul Tillich, como tem outro também, é o Schleiermacher, né? Schleiermacher, da mente também bem aberta, entendeu? São os caras que foi nocivo para a teologia. E os teólogos, entendeu, liberais. Então, quer dizer, mas isso não tem nenhuma soma para nós, mas eles questionaram sobre Jesus, questionam até hoje sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, né, sobre a Trindade,
E eles estão dentro de muitos seminários, infelizmente. E pessoas estão lendo esses camaradas, né? Então... E o duro é que, para mim, isso é uma infiltração, sim, exatamente satânica, que é para exatamente desconfigurar o verdadeiro evangelho e o verdadeiro Deus, né? E a verdade, que é a palavra de Deus, que ela é única. Perfeitamente. Perfeitamente. Olha que coisa mais interessante. Mas eles estão introduzidos em muitos seminários, né? Então, quer dizer, o que nós temos que entender? A teologia, diante de toda essa discussão, quando eu falei que não é uma discrepância de entendimento, mas é, na verdade, uma conivência na pessoa de Cristo, no amor, entendeu? Na piedade, esses vão embora, vai ser tranquilo. Mas o problema são exatamente os liberais. É verdade que nós, para estudarmos a questão da hermenêutica no papel da teologia, nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo hoje. Você concorda? Na verdade, nós estamos, como se chama hoje, dentro da filosofia, pós-modernidade, né? Pós-modernidade. Onde o que predomina é o quê? O relativismo, né? É o relativismo. Então, aonde hoje, dentro da pós-modernidade, existe o relativismo, é evidente que muitos pensadores vão tentar relativizar o quê? Aquilo que é absoluto. O que é absoluto? A palavra de Deus. Concorda? Então, tipo assim, a Bíblia, só para você ter uma ideia. Pastor, a Bíblia... Oi. Pastor, oi. Só para tirar uma dúvida, mas o que como a gente não tem tanto conhecimento de teologia, essa teologia liberal prega? Exatamente assim, só por alto, mais ou menos. Na verdade, a teologia liberal, né, a teologia liberal de Frederic até de Nietzsche também, que ele também era teólogo, né? Nietzsche, além de filósofo, era teólogo, né? Além de Nietzsche e de Frederic Schleiermacher, como Paul Tillich, Karl Barth, entendeu? E outros mais, são nomes aí, depois eu vou explicar para vocês. Eles pregam o que, na verdade? Que tudo aquilo que aconteceu do sobrenatural de Deus, entendeu? Aquilo era uma necessidade, entendeu? De colocar o povo a entender um pouco Deus, mas que não aconteceria, tá? Ele chama isso de desmistificação de Cristo, principalmente esses camaradas chamam de desmistificação de Cristo. O que quiser? Ele falava assim, não, Jesus não é Deus. O Espírito Santo não é Deus. Jesus não morreu pela humanidade. Eles tiram isso. Eles põem um Jesus mais histórico. Entendeu? Ele veio, mas ele não veio para salvar a humanidade, como falam. Ele não veio para ser Deus. Deus não poderia estar com os pés na terra. Então, eles pregam exatamente tudo aquilo que nós pregamos doutrinariamente, entendeu? Da Bíblia, eles tiram esses conceitos sobrenatural de Deus, né? Então, nós temos que ver por esse lado. Tem Rodolfo Bultmann também. Bultmann também, é ele que escreveu sobre a desmistificação de Cristo. Cristo, para ele, nada mais era de uma pessoa normal, com boas ideias e bons conselhos, né? E bons conselhos. Então, a teologia liberal, ela foi muito forte porque, na verdade, foi na introdução do iluminismo francês, né? Na época do século XVIII, século XIX, onde veio o racionalismo, né? Exatamente. E junto com o iluminismo, os Illuminatis, né? Que eles infiltraram nos Estados Unidos, colocando dentro da igreja metodista, uma igreja séria, essa disseminação da teologia liberal. Exatamente. E aí contaminou-se muito, e muitos pastores foram formados dentro de uma instituição séria, uma instituição que revela o Senhor, mas infiltrados por isso que eu falei, essas forças satânicas, que é exatamente para distorcer e manipular as pessoas de uma maneira sutil, porque quando vem de um pastor de uma instituição séria, a gente nunca imagina, né? Sim, sim. Então, mas deixou, tanto é que os Estados Unidos foi extremamente abalado devido a essa, né, postura, a essa infiltração que vem ali dos Rockefellers e tudo mais, né? Os Rothschild e tudo mais. Mas, enfim,
é essa preocupação que a gente tem que ter, que tanto ao aprender como ao ensinar, estarmos sempre atentos e verificando, por isso que é importante a gente saber sobre a teologia, a gente está aprendendo aqui na sala, porque nós temos, primeiro, o Espírito Santo, segundo, temos a Bíblia Sagrada para conferir. Né? Então, você não precisa estar engolindo tudo aquilo que você é dito. Você tem uma crítica não insubmissa, mas ao ouvir uma pregação, a gente tem que ter esse senso crítico, né? Perfeitamente, perfeitamente. Na verdade, irmã, como é o seu nome, irmã? Aqui está BD Alfer, né? Vanessa. É Vanessa, né? Uma Vanessa, tá? Pastor, mas isso aí, então, também não deixa de ser um pouco a visão dos judeus, né, com relação a Jesus, não é isso? Um pouco? Sim, é porque, na verdade... Inclusive, o que a irmã falou aí, ó, essas famílias aí, famílias Rothschild, que é uma família de banqueiro bilionária, família Rockefeller, isso, pelo menos os Rothschild, eu sei que é uma família de tradição judaica, né? Eles estão envolvidos até, inclusive, na criação do Estado de Israel, esse pessoal aí. Então, bilionários, banqueiros, são famílias judaicas. Mas a família é realmente judaica, mas uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é que exatamente no povo judeu, como eles conhecem muito a Torá, muito a palavra Alá no Velho Testamento, eles também estão muito sujeitos, e a maioria grande parte, não, também nem grande parte, uma parcela se tornaram, né, viraram, como se diz a casaca, se tornaram satanistas, como Rothschild fez, né, que na realidade era Bauer, e ele colocou o nome dele de Rothschild. Então, são coisas que a gente tem que estar prestando atenção, e a palavra é para essa conferência, né? Exatamente. A gente não pode estar engolindo, é conferir sempre na palavra a verdade, e nós estamos buscando o Espírito Santo nesta verdade. Perfeitamente. Então, o que eu quero que vocês entendam é mais ou menos, eu acho que eu estou tentando, acho que nós estamos, graças a Deus, chegando a um entendimento bacana. Eu entendo que, na verdade, como a Bíblia, quando eu tentei dentro da teologia liberal, né, na verdade, na Idade Média, nós sabemos que a Bíblia ela era absoluta, né? Somente dentro da igreja do catolicismo romano. Vocês sabem disso, né? E só quem poderia lê-la, interpretá-la, era exatamente os padres, os papas, né? Os que estavam ali na frente, né? O clérigo. O clérigo que podia interpretar. Então, as pessoas não podiam, na verdade, ler a Bíblia, né? Então, lógico que houve um grande absurdo, né? Vocês sabem, um grande absurdo. Exatamente porque eles interpretavam da forma deles e realmente eles aplicavam da forma deles, na Idade Média. É tanto que teve muita morte nessa questão aí, né? Então, mas aí quando surge a verdade do racionalismo, do iluminismo, né, que é a questão das mentes iluminadas, aí abre, dentro da reforma protestante, abre, né? E as pessoas começam a ler a Bíblia e começam a estudar. E começa a entender, não é muito bem isso que esse pessoal está falando, não. Começa a entender também e trazer outra forma de interpretação, como Martinho Lutero trouxe, exatamente sobre salvação pela graça de Deus, e começou a expandir. Até aí tudo bem. A Bíblia, na verdade, ela era absoluta. Mas quando chega, na verdade, na era moderna, que é a era da razão, tudo se explicava. Aí dizia assim, a ciência explica isso. Ok, a ciência explica isso. Mas a teologia também explica isso. Ok. Então existia, na verdade, duas verdades. Existia o ponto e o contraponto. Existia o contraponto e o ponto. Entendeu? Mas tudo era bem definido. Não, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Não, o trovão, trovão, que antigamente na Idade Média era Deus falando, entendeu? Para castigar, eles entenderam que aquilo, na verdade, é o fenômeno da natureza. Né? Entenderam muito bem. Ok, isso aqui não é a voz de Deus, isso aqui é o trovão. Entendeu? Aí começaram a fazer bem na Idade Moderna essa distinção perfeita. Quando eu chego onde eu quero chegar agora, que eu falo na pós-modernidade, hoje já não existe mais a verdade absoluta, né? Hoje já não existe mais. Depende de cada ponto de vista de cada um. Então, aquilo que é verdade para você não é verdade para mim. Então, as pessoas, na verdade, a Bíblia já não é uma referência absoluta, a Bíblia, né? A Bíblia se torna relativa na mão dessas pessoas hoje. Então, eles falam, não, interpreta dessa forma, não interpreta dessa forma.
Não, mas isso aí não é assim. Na verdade, tem um filósofo chamado Ludwig Bach, que ele dizia o seguinte, na época, e ele realmente é ateu também, ele dizia assim, ó, não foi Deus que fez o homem, mas é o homem que faz Deus. Nem fez, faz Deus. Né? Por que ele falava isso? Porque ele não acreditava. Ele falava que a Bíblia era um livro comum e que o homem pegava aquilo ali para mostrar esse Deus. E, na verdade, em certo ponto, ele não estava errado numa perspectiva, porque, na verdade, os homens pegavam a Bíblia e, na verdade, eles construíam um Deus, né? Um Deus quase morto, né? Um Deus muito perverso, um Deus onde a perseguição era muito grande na Idade Média, né? E por aí vai. Aí, hoje em dia, na verdade, se nós observarmos dentro do pós-modernismo, do relativismo, nós observamos também que os homens pegam a Bíblia e a interpretam como querem. Na verdade, os homens põem a palavra na Bíblia. Não é a Bíblia que põe a palavra no homem, né? Então, quando antigamente o homem se sujeitava às escrituras, estava ok. Assim diz o Senhor, né? Diz a palavra muitas vezes, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Hoje nós estamos muito adaptados ao secularismo. E a gente não fala muito, as pessoas não falam assim diz o Senhor, assim diz fulano, assim diz Beltrano, né? Assim diz Cicrano, o pensador fulano disse. Dificilmente nós estamos ouvindo assim diz a palavra, assim diz o Senhor. Então parece que hoje que é a Bíblia que se sujeita ao homem, não o homem à Bíblia. Isso aí está dentro da perspectiva filosófica pós-moderna. Concorda ou discorda? Verdade. Então, isso é interessante. Isso é tão interessante que dentro do próprio judaísmo, é lógico que eles, na verdade, eles têm a sua tradição na sua Torá, né? Na sua Torá. Então, e também tem as suas linhas de interpretação, quando olho também em algumas, eles usam também a Cabala, também, né? Para fazer outro tipo de interpretação, mas eles são muito fiéis, né? Ali o Antigo Testamento. Eles não negociam os princípios, né, do Antigo Testamento. O problema deles realmente é reconhecer o Senhor Jesus como Messias, né? Como Messias lá no Novo Testamento. Eles não tiveram essa revelação de entender que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. Então, quando você hoje ouve, eu até falei isso mais de 1000 vezes em algumas palestras que eu dou por aí, eu sou um judeu messiânico. Na verdade, nenhum judeu messiânico crê que Jesus é Deus. Ele crê que Jesus é o Messias, mas não Deus, né? E que até hoje muitos judeus ortodoxos estão esperando esse Messias. Então, esse é o ponto que eu falo neofrágico do entendimento sobre a pessoa do Messias. Então, é por isso que nós temos que bater nessa técnica que eu falo com vocês hoje sobre o papel da teologia, né? Da teologia. Nós temos que estar estudando, nós temos que ver esses conceitos de cristologia, pneumatologia, teotologia, que é sobre Deus também. Nós temos que estudar tudo isso. E tem bons livros também de teologia sistemática que nos orienta. Então, nós temos que estar firme nesses conceitos, né, teológicos, né, bíblicos, doutrinários, entendeu? Para que nós estejamos firmes no dia que vier essas heresias satânicas que estão jogando aí dentro de muitos seminários e que estão tirando, na verdade, o nosso entendimento simples da pessoa, né, do Espírito Santo, da pessoa de Cristo, do Espírito Santo, de Deus, por aí vai. Irmão, você me dá você tomar água? Vou tomar uma água. Espera aí. Sim, tudo bem. Tá bom, ok. Tudo bem. Isso eu não aguento, não. A garganta aqui já vai pegar, né? Mas você pode fazer colocação com vocês aí. Você demais. Vou tomar água que eu conversei demais. Não é fácil não. Não é fácil não. Vou tomar uma aguinha aqui. Alguma pergunta aí? Alguma colocação? Tá tudo tranquilo? Pode se expor também, que é muito bom. Eu gosto de aula participativa. Certo? Pastor? Sim.
Se a Vanessa tivesse me feito a pergunta, como fez para o senhor, eu sou bem simples e objetiva. Eu entendo porque eu vim de uma seita que eu nem encostava na Bíblia. Então, tudo que eu aprendia era daquilo que os pastores interpretavam e me passavam. Ali eu fui até diaconisa. E eu nunca aprendi tanto como nesses 2 últimos meses. E o que eu posso ter como lição disso? Quando mais nós nos esvaziamos de nós e nos enchemos do Espírito de Deus, mais revelação nós temos. Então, principalmente no ponto escatológico, que é o plano da salvação, nós não vamos ter 3 verdades. Eu tenho comigo, isso é uma coisa muito pessoal. Aquele que estiver plenamente dando espaço ao Espírito Santo para entendimento, a busca de Deus, de verdade, e não do eu, ele sim vai ter cada vez mais a revelação. Não que importe se é de um tipo, se antes, depois, tribulação, média tribulação, não isso. Não que venha ter importância isso para o homem, mas tem, ao mesmo tempo, tem importância, não para o plano de salvação, mas para o plano de intimidade e eu poder realmente vislumbrar e entender cada sinal que está acontecendo, cada episódio das profecias de Deus. Então, essa intimidade me dará garantia de um entendimento melhor. Agora, eu tenho certeza que não vai acontecer de 3 formas e Deus vai mudar, porque a maioria entendeu assim. Então, existe uma única verdade. E quem mais se encher do Espírito Santo de Deus, quem mais buscar veementemente essa verdade, através do Espírito Santo de Deus e não da sua vaidade, não da sua própria carne, esse sim verá o grande mistério. Perfeito. É o Espírito Santo que realmente abre nossa mente, ilumina nossa mente, né? É por isso que eu falo que quando você vai estudar as escrituras, também nessa perspectiva técnica da hermenêutica, para poder entender, nós temos que ter o que? O Espírito Santo de Deus. Porque senão vai ser um vaso totalmente vazio, né? Não vai dar nada. Ok? Mas perfeita essa colocação, muito legal. E é isso aí, nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender mesmo, para estudar, né? E que esse estudo seja um estudo que venha trazer paz, alegria, né? E satisfação de estar estudando isso. Porque eu sei que estudar hoje em dia não é muito fácil, né? Para quem está cansado, quem trabalha, quem está fazendo outras coisas. Então, tem que fazer de uma forma mais tranquila possível para que nós venhamos, na verdade, nos identificar, né? Ter essa comunhão, ter esse entendimento e tirar nossas dúvidas com sinceridade, né? O ser humano é um ser que pensa, né? Ele não age na irracionalidade, mas na racionalidade. E isso foi Deus que nos deu. Então, meu amado, meus amigos, é isso. Pode baixar a mão um pouquinho, Guilherme. Aí. Pode ir agora para o ponto. Aí, revelação. Conhecimento e revelação. Então, nós estamos falando exatamente sobre isso, né? A grande questão da visão interpretativa também engloba o conhecimento e a revelação, né? Nós sabemos que para você ter um conhecimento da questão da palavra de Deus, você tem que conhecer o Deus que se revela na palavra de Deus. O Deus que realmente... Na verdade, a Bíblia começa na autorrevelação de Deus. Né? Deus se autorrevelou ao homem. Né? Ele apareceu lá a Abraão, ele apareceu lá no Jardim do Éden. Ele se autorrevelou, não foi o homem que revelou Deus. Né? Então, nós temos que compreender isso. É como parte da realidade negativa. Muitos servos não conseguem entender a revelação do Senhor. Como está escrito aí. Aí, como ficam a fé e o ministério de tais servos? Porque muitos querem ministrar, muitos querem pregar, muitos querem ensinar, mas não creem na revelação de Deus. Né? E Deus se auto-revela. Você vê, por exemplo, sem essa revelação do Espírito Santo, nós não vamos ter um conhecimento pleno de Deus, na intimidade, como a irmã Vanessa disse agora. Então, você vê que lá Paulo, ele recebeu o Evangelho, né? Ele recebeu o Evangelho pela revelação. Está lá em Gálatas 1:12. Ele recebeu por revelação o Evangelho. Né?
Aí você pergunta, mas ele precisou fazer o curso de teologia antes, como está escrito aí? Não, mas o Paulo era doutor em Bíblia, né? Ele era doutor da lei, ele sabia profundamente, né, sobre Bíblia, ele era um judeu, criado aos pés de Gamaliel, entendeu? Era um homem instruído, né? Era um homem culto, ele já sabia, ele conhecia a teologia judaica, né? Então, mas se não tivesse a revelação, a autorrevelação, se Jesus tivesse revelado a Paulo na estrada de Damasco, entendeu? Ele não seria nada. Ele mesmo fala, né? Que tudo vem através do Espírito Santo. Perfeito, irmãos? Então, eu estou só sintetizando isso aí que está dentro do livro de vocês, tá? Ok? Tranquilo? Lembrando, pastor, que com Paulo foi instantâneo, né? Ele não questionou, ele aceitou, já foi batizado, já saiu pregando, e nem sempre isso acontece com todos. Então, tem mistério de Deus nisso também, porque eu creio que a história de Paulo já foi para servir como exemplo mesmo. Tem gente que já vai no tranco, né? Mais lento, é uma conversão mais tranquila, né? Então, não é com todo mundo que acontece o que aconteceu com Paulo, né? Porque ali, na verdade, ele nem buscou a Cristo, Cristo que buscou ele, no meu entendimento. Era algo que era para ser daquele jeito mesmo. Mas foi isso mesmo. Se você for analisar, né, Paulo, quando houve o apedrejamento lá de Estevão, Paulo estava lá presente, né? Paulo nunca procurou Jesus, pelo contrário, ele perseguia a igreja, né? E arrastava os fiéis de dentro das suas casas, né? Perseguia a igreja. E quando fala perseguir a igreja, na verdade, ele perseguia as pessoas, perseguia a Cristo, né? Então, quando Paulo vai exatamente, né, o Damasco ali, ele vai para perseguir mesmo. E quem o encontra é Cristo, vai até Paulo. E se auto-revela a ele, né? E o faz apóstolo, né? Um apóstolo que não chegou a andar com Cristo, né, na pessoa de Cristo, mas andou na questão do Espírito, né? Então ele foi chamado por Deus assim, ó. É tanto que foi o que mais escreveu as epístolas, né? É o apóstolo Paulo. Até Pedro cita Paulo, né? Como coisas difíceis que Paulo escreveu, mas que não era impossível de entender. Então, o conhecimento, a revelação, para você estudar a Bíblia, você tem que ter esse princípio de entender a questão da revelação. Na verdade, nós somos iluminados, entendeu? Através do Espírito Santo, porque nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos que o Espírito Santo está em nós, né? E que ele revela as coisas até insondáveis de Deus, né? É isso que vai fazer uma grande diferença no nosso estudo, né? No nosso discorrer, no nosso decorrer do estudo da hermenêutica. Não é isso? Ok? Tranquilo, irmãos? Tá, ok. Pode baixar, irmão Guilherme. Aí tem para você depois preencher isso aí, né? Olha aí, tudo aí. Pode. O capítulo 3, né? Aí tem o capítulo 3, na verdade, é aquilo que nós começamos na aula passada, né? É a questão de definição, o que vem ser hermenêutica, eu já expliquei para vocês, já aquele dia está tudo aí. Hermenêutica como disciplina secular, filosofia, existe a hermenêutica especial, né? Aí vai fazer a definição, né, etimologia da palavra, que é hermenêutica, e aquilo que nós começamos na aula passada, né? Existe a hermenêutica especial, né? A hermenêutica especial, cada área específica do conhecimento humano tem a sua própria hermenêutica, seus princípios de entendimento, interpretação e explicação, né? Isso é hermenêutica especial, né? Quer dizer, todas as ciências, na verdade, trabalham com as suas hermenêuticas, né? A filosofia, a sociologia, a história, né? A medicina, a antropologia, né? O direito, né? Tudo tem a sua hermenêutica. Essa é a hermenêutica especial dos conceitos seculares, né? Que nós aprendemos, né? Tudo tem, a sociologia tem a sua hermenêutica, entendeu? Agora nós estamos estudando o que é hermenêutica bíblica, não é isso? Nós estamos estudando a hermenêutica bíblica. E está lá no 3.3. Pode baixar, mano. Entendeu? Hermenêutica especial, eu falei hermenêutica bíblica, né? Aqui, ó. Aí tem toda a questão da etimologia da palavra, o que significa, tal. E é isso que vai nos nortear no nosso estudo, tá certo? Isso aí nós falamos na semana passada de uma forma mais genérica. Eu falei com vocês, eu expliquei para vocês sobre a hermenêutica bíblica, né?
de hermenêutica, que é no verbo, tudo aquilo ali. Tá certo? Tem interpretação. Isso aí não tem muita dificuldade, não. Tá certo? Então, podemos ir para capítulo 5. Capítulo 5. Parte 2. Atitudes erradas no estudo da Bíblia. Aí. Aí, Guilherme. Obrigado, meu irmão. Tá aí. Então, irmãos, sim, vocês querem falar alguma coisa? Posso dar continuidade? Vocês estão conseguindo me acompanhar a minha metodologia, irmão? Estou tendo dificuldade. Tá, beleza. Porque vocês podem também, pastor, fale mais devagar, cuidar com algumas palavras que eu não conheço, pode explicar melhor, pode me inquirir, tá certo? Eu só quero que você, pastor, está bom, está legal, pastor, para poder aprender. Nós estamos aqui para aprender mesmo, né? Enquanto vocês aprendem, eu também aprendo. Vocês. Isso que é importante. Tá certo? Vocês estão indo muito bem. Eu acho que está tendo um grande aproveitamento, né? Só em nós estarmos nos comunicando bem, nos entendendo, já é um grande avanço, né? E você não está aí bocejando aí, ó, tirando sono, já está bem melhor. Eu sei que não é fácil. Ficar sono, deu indisposição, né? Tem que ter um quebra-gelo aí também para poder amenizar a tensão, né? Mas é legal também não entender, irmão, que tem algumas atitudes erradas no estudo da Bíblia. Entendeu? Tem. É por isso que surge exatamente as seitas, né? As seitas, os problemas teológicos, porque são atitudes erradas dentro da hermenêutica. E uma dessas atitudes erradas, que nós vemos aqui nesse ponto 5.1, é espiritualizar o quê? O natural, né? Tem muita coisa que não é para ser espiritualizado na Bíblia. Tem que entender no seu significado literal sem espiritualizar, né? Sem espiritualizar. O que é espiritual é espiritual. O que é natural é natural. O que é uma passagem natural? É uma passagem natural. Não pode espiritualizar. Não pode alegorizar as coisas. Ok? Então nós temos que ter esse entendimento, né? Esse entendimento. Jesus morreu na cruz. Não tem como espiritualizar. Ele morreu na cruz. Entendeu? Ele morreu na cruz. Né? Não, ele morreu na cruz porque isso. Olha, ele morreu por causa de quem? Porque Deus o quis. Por causa Professor? Oi? Vou fazer uma pergunta aqui. Existem muitas pessoas que espiritualizam tudo que vê. Pois é. E faz uma certa confusão na mente da gente que não tem muito entendimento da interpretação. Porque todo livro que a gente lê, se a gente não tiver uma interpretação boa, acaba que a gente não entende direito. E acaba confundindo muito a mente da gente. Como que eu faço para entender o que é o natural, o que é o espiritualizar assim, a coisa? Como que eu faço para discernir o natural do que não é do espiritual? Primeira coisa é você ler, entendeu? Sim. Na verdade, esvaziada de preconceitos, entendeu? Esvaziada de doutrinas, é você ler naturalmente, entendeu? Você tem que ler a palavra de Deus, tipo assim, sem uma mente pré-estabelecida. Eu vou ler dessa forma, vou espiritualizar. Leia tranquilamente, entendeu? Esvazie-se de todos os dogmas possíveis nesse sentido seu, né? Dos seus pressupostos e leia. Aí você vai entender, porque, como nós falamos, Espírito Santo, você vai entender o que é natural, o que é espiritual. Você quer ver um exemplo? Sim. Tipo assim, Mefibosete, né? Que era filho de Jonatas, não é isso? Neto de Saul.
né? Davi o colocou na mesa, não foi? Depois, você sabe toda a história, que Davi o colocou na mesa para comer junto, né? Deu uma parte lá, né? Porque, na verdade, Jonatas foi muito amigo de Davi, tá. Muitas pessoas chegam ali e falam assim, olha, você vai sentar na mesa de Deus, entendeu? Como Mefibosete sentou. Isso aqui é espírito. Não é isso. Você está entendendo? Não é isso. Aquilo é um contexto realmente literário de gratidão que Davi teve por Jonatas, nem tanto por Saul. Então, e Mefibosete era o que? Era coxo, não era? Então, as pessoas pegam aquela passagem muitas das vezes e espiritualizam aquilo ali, né? Agora, você tem que levar ali o quê? Em consideração os princípios, né? Os princípios. Então, o que é espiritual é espiritual. O que é natural é natural. Nós conseguimos perceber isso de forma coerente, sem forçar. Sem forçar. Tá bom assim, irmã? Tá bom, entendi. Só um exemplo, tá? Tem vários exemplos, depois que você vai lendo na Bíblia, você vai pegando, tá certo? Ok. Ok? Vamos lá. Então, tá aqui. Aí fala assim, olha, na questão de espiritualizar o natural. Todo texto bíblico tem um sentido original, primário e correto, pré-definido por Deus. Quando o leitor espiritualiza ou alegoriza, né, pode cometer erro grave de distorção do sentido e ao invés de entender, né? Entender muda e altera. Então, na verdade, nós temos que entender que tem um princípio. Não tem outra forma. Entendeu? É estabelecido por Deus. Aquilo que é espiritual, aquilo que é natural, sem problema nenhum. Entendeu? Por quê? Porque o natural, muitas vezes, as pessoas, é natural, então não tem... Não é isso não. O natural também é o sobrenatural de Deus. Né? Como é que Deus veio a realizar aqueles fatos, aqueles momentos, né? Aqueles momentos. Aquilo é uma coisa extraordinária. Deus fez os céus e fez a terra, entendeu? No 7º dia descansou, entendeu? Aquilo foi um ato natural de Deus. A gente fala sobrenatural porque para nós é sobrenatural, mas para ele é natural. Nós temos que entender que ele fez dessa forma, né? Isso nós temos que ter esse princípio de interpretação. Ok? Aí pode baixar 5.2. Bom, Guilherme, obrigado. Materializar o espiritual. Ó. Aí já é o inverso, né? Entendeu? Cada texto tem a sua natureza, gênero literário, contexto, paralelo, sentido, motivos e objetivo. Logo assim, como não se deve espiritualizar o natural, não é correto também materializar o espiritual. O que é espiritual, é espiritual. Deus, quando abre a visão de Daniel, Deus, quando abre a visão de João, Deus, quando abre a visão de Pedro, Deus, isso é o quê? Isso, na verdade, é algo espiritual. Deus, quando abre a sua visão, Deus, quando te dá uma profecia, né? Deus, quando te dá... Isso é o quê? É espiritual. Você está lendo na Bíblia. Entendeu? E tem que entender uma coisa, que nem tudo que está na Bíblia ali, que Deus deu para alguns, na verdade, é regra. Eu tenho que ter cuidado. Entendeu? São coisas específicas para os momentos específicos. Né? Nós temos que ter cuidado com isso. Agora, o princípio é o mesmo. Né? Então, não podemos também materializar, né, o espiritual. Então, são duas coisas. Então, o que nós temos que aprender aí? O equilíbrio. Né? Ler honestamente, interpretar honestamente, né? E aplicar honestamente. E deixar Deus, o Espírito Santo, agir honestamente no nosso coração. Esse é o princípio que nós temos que levar em consideração na nossa leitura, na nossa devoção, né? Aqui que nós vamos ensinar. Tá ok, irmãos? Perguntas? Uma coisa que eu também acho muito interessante, eu acho que é muito pouco falado e divulgado e expressado dentro das igrejas, é que toda a Bíblia ela tem um contexto básico judaico. Então, se você não entende os costumes e símbolos judaicos, você tem mais dificuldade dessa interpretação e saber realmente os pontos verdadeiros que devem ser inseridos dentro do aprendizado da Escritura, né? Da palavra de Deus. Então, o que acontece?
são coisas que a gente precisa estar atento a esses costumes, para a gente compreender o que Jesus fala, né? Para a gente compreender a ira dos religiosos, né? Do contexto, por que Deus está fazendo toda essa estrutura para chegar até certo ponto. Então, a história judaica, ela é que sinaliza os pontos para a gente ter uma compreensão mais abrangente dos evangelhos, do todo o Novo Testamento, né? Perfeito. Então, eu creio que isso é bom quando você sabe desse costume, que você fica mais firme nas convicções daquilo que você está aprendendo na palavra, que aí você tem discernimento. Por exemplo, sentar à mesa, quando ele falou sentar na mesa de Deus, é porque era um rei, né? Então, ele estava ali representando o próprio Deus, porque na época o Espírito Santo era pontual, era em cima de algumas pessoas, de profetas, do sumo sacerdote e do rei, né? Então, são essas coisinhas que a gente tem que saber que isso já define e dá um insight para a gente saber que caminho que a gente está trilhando, né? Perfeito, boa colocação. Primeiro, você tem que conhecer os costumes, não tem jeito, né? A questão dos costumes judaicos, os simbolismos, né? Entendeu? As leituras que eles faziam, a interpretação, né? Leituras proféticas deles, né? Na verdade, eles têm também algumas linhas de interpretação da Sagrada Escritura, quando eles chamam o Talmud, né? Os Midrash, as Cabalas também, que divide, né? Diante de algumas linhas de interpretação deles, entendeu? E eles, na verdade, tinham seus costumes, né? Tinha suas leis, né? Os mitzvah, né? Que chamam os mitzvah, leis, né? Quer dizer, literalmente, os mandamentos deles, entendeu? E tudo isso, o Antigo Testamento, é sim dentro da literatura judaica. Nós temos que entender esses princípios. Tem coisa que era para Israel, ok? Tem coisa que era para Israel, literalmente para Israel, né? Você tem que olhar para o Antigo Testamento como o princípio da revelação, entendeu? A revelação progressiva para a vinda do Messias. Você tem que olhar para o Antigo Testamento dessa forma. O Messias está introduzido no Antigo Testamento, né? Desde Gênesis a Malaquias. Você tem que entender o período do silêncio, os 400 anos também, dentro do propósito de Deus. Você tem que fazer uma leitura acertada e correta sobre as tradições também, né? Para dar o sentido exato diante da nossa interpretação, né? Diante da nossa interpretação. Então, não é uma coisa... É por isso que eu falo, não é uma coisa amar a Deus, adorar a Deus, estudar sobre Deus, requer um preço muito grande de nós, ou não? Muito grande, um estudo, não é? E é muito profundo, né, estudar as coisas de Deus. E, professor, aí, quanto mais a gente estuda, menos a gente conhece, mais nós apaixonamos pelo Senhor. Porque é tremendo, é algo inesgotável e é uma fonte assim que... Você tem que estudar sobre o que é a menorá, por exemplo, o que é a mezuzá, né? O que é o mitzvah, o que é toda essa questão. Você tem que estudar tudo isso, o que é o purim, né? Que só falava, né? Entendeu? O que é o sabá, entendeu? Então tem todas as questões que nós temos. O que é a sinagoga, o que representa a sinagoga, a igreja ou não, entendeu? Então tem toda uma questão, entendeu? De entender isso aí. Eu não estou falando isso para assustar vocês, irmãos, entendeu? Eu estou falando isso para despertar vocês. Por favor, me entendam. Nós temos que estudar. E às vezes nós achamos que sabemos muita coisa. Na verdade, a gente sabe pouca coisa. Mas o Espírito Santo é que nos dá essa alegria de buscar. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo te conduz a isso. Entendeu? Querer aprender mais sobre Deus, sobre as coisas de Deus, né? E o Antigo Testamento, ele não é diferente, né? Então... Aleluia! Temos que dar ele é assim. Então, o versículo... aí tem também que eu achei interessante aqui também... Graça! Nós temos que louvar aqui, temos que colocar isso para fora, porque isso é um privilégio que estamos tendo aqui, de estar aprendendo mais e mais o nosso Deus, o nosso Senhor. Lógico. Depois, deixa eu só fazer mais... Pode perguntar, irmã. Uma pergunta, para eu não interromper mais. Eu entendo zero de Cabala. O que é essa Cabala? A Cabala é um livro de interpretação mais místico dos judeus, né? Como tem... ele tem também... Isso. Né? Como tem o Talmud, também, que eles vão lendo e os rabinos vão explicando. Agora, a Cabala, ela é mais mística, sabe? Ela trabalha algumas questões de numerologia, sabe? Entendeu?
Então, é específico. É um livro de interpretação cabalístico dos judeus, né? De outra linha, ok? Tá? Aí depois você entra lá no Google, você vai ver o que é cabala, como eu estou mostrando para você. Então, pega um livro, você vai entender melhor, tá? Mas eu estou dando só uns exemplos para você. Pastor, mas essa cabala, isso aí até foi interessante. Eu já ouvi falar muito disso aí, mas também não conheço a fundo o que é isso. Isso é uma coisa de Deus ou não? Na verdade, eles trabalham... Aí, se você perguntar isso para um judeu, né? Na verdade, ele vai dizer que né? Só que cabala, literalmente, quer dizer tradição. Cabala quer dizer o quê? Tradição, né? Em termos gerais, é o misticismo judaico, né? É o misticismo judaico, né? E que, na realidade, os judeus são muito místicos, né? Uma grande parte aí. Eles têm esse misticismo muito forte. E me fala que é uma coisa. Porque cada letra do alfabeto judaico, ele é simbolizado por um número, né? Ele entra nessa cabala aí? Entra em Salmos, né? Você agora esqueci agora de cabeça. Eu sei o que está fazendo, mas entra na questão lá da contagem. Lá, eles pegam até as letras, né? Do alfabeto, muitas letras também eles trabalham na questão da numerologia, para dar um sentido literal, sabe? Eles fazem umas pesquisas dentro do tempo, do final dos tempos, né? A revelação de Deus nas letras no hebraico, né? Pois porque, inclusive, ali em Apocalipse 13, fala que o número da besta, que é 666, na realidade, eles falam que é o nome de uma pessoa que vai ter esse número 666. O senhor concorda com isso? Não. Não concordo, não. Porque eu vou te falar, na verdade, 666 é o número, entendeu? Dentro do entendimento cristão judaico, também é o número do homem. Né? O homem foi criado no sexto dia, né? Então, por isso que fala 666 é só um simbolismo para mostrar que é a imperfeição, o número do homem. Entendeu? Né? O número do homem? É do homem. Dentro da perspectiva teológica judaico-cristã, então, Deus cristão, o número 6 é o número, eles falam o número do homem, entendeu? O dia que foi criado. Isso é uma interpretação que todos os membros da teologia já percebeu isso. Então, o sétimo dia, né, o 7 é o número de Deus, né? Descansou no sétimo dia. É o número da perfeição. Exatamente. Eu sempre estudei que esse número é de Deus, que é do homem, né? Que já é a máxima, que tem o 7, 3, que seria Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que seria a máxima da plenitude, e o 666 é a máxima da imperfeição da humanidade. De Deus. Mas, na verdade, nós não se atemos muito nessas numerologias. Nós cristãos não estamos muito ligados a essas questões, né? Não pode dar um tiro também, desculpa a expressão, um tiro no pé e começar a trabalhar essa perspectiva, não fazer nossa cabala também. Né? Então, pastor, esse 666 não tem nada a ver, então, com o anticristo? Não, tem, mas só que ele está fazendo dentro da perspectiva simbólica, entendeu? Ele não está dizendo que o número vai ser 6, vai aparecer o número 6, entendeu? Da pessoa, entendeu? É porque ali ele mostra que é o número do homem, entendeu? Dentro de repetição 3, 6, quer dizer, a imperfeição, entendeu? O homem é perfeito. Então, o anticristo vai vir dessa forma, né? Mas isso aí é assunto para outra ocasião, queridos. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia, tá? Você vai longe nessa conversa, se for. Isso aqui dá uns 365 dias nós conversando sobre isso. Verdade. Mas é isso que é legal, né? Temos que estar sempre juntos e conversando sobre esses assuntos, né? Tá, então, dentro dessa linha que nós estamos estudando agora, irmãos, sobre atitudes erradas do estudo da Bíblia, também nós temos que evitar esses versículos de prova, né? Entendeu? Porque essa prática atende aos interesses do leitor e não expõe o sentido original do texto conforme determinado por Deus através dos autógrafos. Eu falei para vocês o que é autógrafo, não falei? Autógrafos são os originais, entendeu? E não se tem mais. Nós temos cópias, tá? Mas ele usa como autógrafo. Esse costume representa colocar a palavra na boca da Bíblia e forçar a dizer o que se quer ouvir. Erro grave. O cristão tem de ouvir o que Deus quer lhe falar. O que quer dizer isso, afinal? O que é evitar versículos de prova? O que você entende por isso? Na verdade, é você ler um versículo, entendeu? E falar pelos versículos. É isso aqui que está dizendo. E aplicar de forma
geral. Isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Não que não podemos ler um versículo e Deus falar conosco, não é isso. Mas você fazer isso uma regra, né? Uma regra. Olha, eu li o versículo. Pronto, vou abrir aqui minha Bíblia, por exemplo, né? E aí você abre a Bíblia aqui aleatoriamente e lê um versículo bíblico. Aí você vai ver Salmos 42. Como suspira a coça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ou é só isso mesmo, é para mim, é para isso, tal. Não. Você tem que ler o contexto também para poder fazer uma interpretação acertada. Você não pode isolar os versículos. Entendeu? Irmão, nós temos que ter uma consciência. Contexto, pós-texto e pretexto. Quer dizer, pretexto, o que vem antes do texto, pós-texto vem depois do texto, e o texto. Entendeu? Porque senão não vamos ter problema. Sempre haverá problema. A Bíblia, ela é interpretativa dentro do seu contexto. Não pode tirar isso. Não pode. Tá certo? Não pode. É lógico que muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia, tem um versículo que fala mais conosco. Entendeu? E trabalha no nosso coração, porque o Espírito Santo está aqui. Então nós sabemos disso. Né? Mas isso não é regra. Nós ficamos todo tempo com essa... Porque as pessoas ficam, na verdade, com essa... não vou dizer mania, mas com esse misticismo. Né? Vou abrir aqui. Aí a pessoa sai lá onde Jesus fala raça de víboras, bando de sepulcros caiados. Entendeu? Poxa, olha, que Deus falou comigo, me chamou de raça de víbora, sepulcro caiado. Ele estava falando com os judeus, né? Então nós temos que ter esse conceito. Aí você também aí você está escrito, vinde a mim, todos estás cansados, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Lógico que você todo dia está cansado, você está sobrecarregado. Mas será que é para mim? Não, nós todo dia temos que estar com Jesus. Nós temos que saber fazer essa interpretação acertada, desprovidos, né, dos nossos pretextos, né? Nós temos que fazer essa interpretação. Ok, irmãos? Beleza? 5.4. Alguma pergunta, irmão? Pode perguntar. Forçar a promessa de Deus. Oi, pastor? Pode falar, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Sobre a história de Saul, a morte dele, quando a gente lê em 1 Samuel, fala que ele cometeu o suicídio, não é isso? Uhum. E no 2 Samuel, se não me engano, versículo 6, fala que aparece uma amalequita dizendo ao rei Davi que ele tinha acabado de matar Saul. Aí essa interpretação, ela fica como? Ele realmente suicidou e essa amalequita mentiu? Ou fica no ar isso aí? Ninguém se sabe. Na verdade, Saul se suicidou. Ele se jogou sobre a espada. Isso. Né? Na verdade, ali você vai ter que ler o contexto para entender que ela estava querendo lubrificar, entendeu? Que nem uma mentira mesmo. Né? Então, foi isso mesmo. Na verdade, ele se joga sobre a própria espada. Ele se suicida. Né? No caso, esse Malequita aí, ele mentiu para tentar tirar proveito do rei Davi, né? Sim. É por isso que é bom te ler o contexto. Entendeu? Nós temos que ter todo o contexto. Lá do começo, para poder entender tudo direitinho. Aí depois fazendo o paralelo, né? Tá? Mas vamos devagar, porque a gente vai estudando alguns pontos depois. Tem muita coisa aí. Entendeu? É que nem perguntar se Sansão suicidou também, né? É complicado. Vamos lá. Por isso que a teologia, a hermenêutica é muito importante para nós. Ela mesmo se explica. Então, forçar a promessa de Deus. Olha, que legal isso aqui, irmãos. O que é forçar, na verdade, a promessa de Deus? Em Mateus 28:20, não está escrito que Jesus promete estar com todas as pessoas, nem com todos os crentes, e sim com exclusividade ao lado dos discipuladores. Né? Dos discipuladores. Ele diz, portanto, indo fazeis discípulos em todas as nações. Eis que eu estou convosco. Ele falou para quem? Para os discípulos. Você concorda? Ou ele falou para você? Jesus está prometendo acompanhar quem? Os discipuladores que saem fazendo o quê? Discípulos. Não é isso? Então ele está acompanhando quem? Aqueles discipuladores. É lógico e evidente que isso foi para eles
irem e fazerem discípulos. Mas é evidente que o princípio é o mesmo para nós, né? Mas nós temos que ser verdadeiros com a palavra de Deus e dizer que ele não estava falando para mim nem para você, ele estava falando para os seus discipuladores que iam fazer o quê? Discípulos. Ok, irmãos? Então, esse é o sentido primário. Agora, a aplicação você pode fazer, não tem problema nenhum, não está errado. E Jesus quer que você também, além de ser discípulo, você seja um discipulador. Né? São princípios. Os princípios eternos de Deus não mudam. Tá, irmãos? Não mudam. Tá ok? Beleza? Aí pode abaixar aqui o ponto 5.5. Um outro ponto também é como a irmã Vanessa, não sei, que falar que tomar texto do Antigo Testamento, aplicar à igreja sem confirmação do Novo Testamento. Né? Então, no Novo Testamento, o Senhor Jesus, na verdade, falou muito. Jesus falou de Noé, Jesus falou de Adão, Jesus falou de Davi, tudo sempre se voltar ao Antigo Testamento. Mas tomar texto do Antigo Testamento e aplicar à igreja sem confirmação é heresia. Né? Tem situações que é exatamente específico para aquele tempo, para o tempo de Israel, para a menina dos olhos de Deus, que Deus o escolheu. Por que Deus escolheu? Aí você tem que perguntar para ele, que eu não sei, mas é que escolheu Israel, entendeu? Isso é Deus dentro da sua capacidade infinita, né? Então, muitos usam indevidamente Deuteronômio 22:5, olha lá, para proibir a mulher cristã de usar calça comprida, né? Deuteronômio fala exatamente, olha só que fala Deuteronômio 22:5, olha o que diz lá, Deuteronômio 22:5, diz assim, ó, é só um versículo. Deixa eu ver. Fala assim, ó. A mulher não usará roupa de homem e nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Né? Na verdade, isso aqui era um momento específico, na época lá de Israel, né, de peregrinação, que Deus estava dando uma instrução para o povo de Israel naquela época. Não é para ser aplicado hoje na igreja. Entendeu? Então, nós temos que ter todo cuidado. Aí você vai ter que estudar sobre a questão da interpretação, né? Como é que o apóstolo Paulo via isso, como é que Jesus via isso. Não tem forma. Você não pode pegar esse versículo isolado, entendeu? Naquela época e aplicar nos dias de hoje. O princípio é o mesmo, o princípio de Deus. Deus ordena. São ordenanças de Deus. Né? Mas a questão dos usos e costumes tem que ser interpretado dentro da perspectiva histórica, sociológica, entendeu? Da época, contemporânea da época, tá? Para que não venhamos a cometer erros graves, né? Injustiça diante das pessoas. Alguma pergunta, irmãos? Olha, o Antigo Testamento é indispensável, mas não se deve aplicar aleatoriamente, e sim com o necessário cuidado. O ministro de hoje que prefere usar, né? Prefere usar texto do Antigo Testamento para pregar, está fugindo da verdade, está tentando livrar as doutrinas de Jesus e dos apóstolos. Então, quer dizer, o Antigo Testamento é importante, lógico, se complementa com o Novo Testamento, mas tudo dentro do seu, desculpa a expressão, do seu quadrado, né? Isso é para isso é para aquele momento, isso é para aquela época, isso aqui é por causa disso. Tem que saber entender essas coisas, né? Ok? Ignorar o sentido normal do texto em favor de interesses particulares também, né? Quer dizer, você vai ler um texto, então, tem um texto que não te agrada, aí você ignora, não, vou ler outro texto que vai agradar os meus interesses particulares, né? Na verdade, isso não é interessante. Nós temos que ler todo, a Bíblia é um todo, né? Não tem que ficar catando o versículo, né? Parece cartomancia, entendeu? Vou ler isso aqui para ler na tua mão. Não é isso. Nós temos que saber ler a Bíblia como ela é.
ok? A Bíblia não é um livro aleatório. Nós temos critérios, né, teológicos, históricos, espiritual, né, que tudo envolve uma gama de situação para nós podermos interpretar adequadamente, ok? Impor sentido ao texto contrário ao contexto, já falei. Garantir significado do texto bíblico com... Como é que não está dando para ver aqui? Deixa eu ver aqui, irmãos. Como é que está escrito aqui? Tá. Garantir significado do texto bíblico com base em apenas uma tradução. Não, nós sabemos que nós temos várias traduções, né, da Bíblia. Você pode usar todas, não tem problema, fazer uma comparação, estudar. Na verdade, aqui, o segredo aqui, irmãos, não sei se vocês observaram, é estudar. É ler, é comparar. É comparar, é estudar, é pagar um preço. Se eu fosse sintetizar tudo isso que eu falei hoje para vocês, eu diria, estude, pague um preço, que não é pouco, né? Pague um preço. Porque senão não ficar só naquela coisa, eu acho, né? E aí vai ter um problema para a gente ter um entendimento correto, tá? Então, garantir o significado do texto bíblico, né? Garantir o significado do texto bíblico, né? Com base em apenas uma tradução é complicado. Tem que ter as traduções para ler, para estudar, ok? E um outro ponto também é afirmar que tudo que se pediu usando a frase em nome de Jesus alcança a resposta. Irmão, tem pessoas que usam, nós sabemos que tudo é em nome de Jesus. Sim ou não? A nossa oração é em nome de Jesus, nós chegamos ao Pai através do nome de Jesus, nós somos salvos pelo nome de Jesus, mas nós não podemos fazer o nome de Jesus um abacadabra, entendeu? Nós não podemos fazer o nome de Jesus um nome místico, entendeu? Para abrir porta. Em nome de Jesus, sabe? Não é isso, não é isso. Nós não podemos usar essas estratégicas, entendeu? De falso espiritualismo, né? Usar o nome de Jesus. Ah, não, usar só o nome de Jesus, pronto. Não, não é isso. Você tem que ter intimidade, você tem que ter conhecimento, você tem que buscar Deus, você tem que adorar a Deus, né? Não é só o nome. Então seria muito fácil. É só colocar no papel e tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, né? Agora, se você fala em nome de Jesus tudo de coração, aí é outra coisa, tá? Então, afirmar que tudo que se pediu usando a frase em nome de Jesus alcança a resposta, temos que ter muito cuidado com isso aí, tá? Até para não levar o nome de Deus em vão. Até para não levar o nome de Deus em vão, né? Esse é um conceito, né? Esse conceito não pode ser registrado como correto, principalmente se a pessoa entender que pronunciar as palavras em nome de Jesus seja suficiente para ter sucesso em suas orações. Não é isso. Nós oramos em nome de Jesus, mas com o coração aberto para Jesus. Tá? Não só por falar. Certo? Entender a letra que mata, tá aí, 2 Coríntios 3,6. Muitas pessoas usam essa passagem aí de uma forma problemática, né, irmãos? Você já sabe, né? Entender a letra que mata, lá em 2 Coríntios 3,6, como sendo estudo secular. Não sei se vocês já ouviram, irmão, o negócio é a palavra. Entendeu? O negócio é a palavra. Não tem que estudar, porque a letra mata. Quem já ouviu isso? Parece que está alimentando a ignorância, né? Mas não é isso que o apóstolo Paulo estava falando. O apóstolo Paulo, ele estava falando exatamente, olha, ele falava assim, olha que coisa legal. Ele falava da nova aliança, entendeu? E da antiga aliança, entendeu? Quando Moisés recebeu, entendeu? As leis, os mandamentos escritos, entendeu? Que a lei, na verdade, matava mesmo, né? Se fizer isso, mata. Se fizer isso, mata. Se fizer, mata. E Jesus veio exatamente uma nova aliança para libertar, trazer vida. Era isso que ele estava falando lá do Antigo Testamento, escrito no Antigo Testamento, sobre o que Deus deu para Moisés. Né? Aí fala assim, essa é a interpretação viciosa de muita gente, mas o texto não afirma isso. Os versículos estão em confronto a antiga e a nova aliança. Ó. E a letra não é estudo secular, está falando aí, mas a letra da lei de Moisés, que mandavam matar, ao contrário do Espírito, a nova aliança, que promete vida eterna, de graça e pela graça de Deus. Aliás, o Espírito aí é mencionado, é Cristo, o Redentor, misericordioso. A lei tinha duas verdades, a da letra da lei e a do Espírito da lei. A letra era o conjunto de mandamentos ou de ordenanças limitadas no tempo. Romanos 10, 4. Então, ele está se referindo ao quê? Aos mandamentos, a lei do Antigo Testamento.
não para incentivar a ignorância, que você não tem que estudar, que você não tem que ler, que você não era isso, né? O apóstolo Paulo, mesmo quando estava preso, ele pediu seus livros, né? Seus livros de filosofia, sociologia, ele pediu seus livros. Então nós temos que estar a par disso, ok, meus irmãos? Meus irmãos, tá. E aí, por último, priorizar a cultura terrena em detrimento das verdades eternas. Cuidado com o evangelho pura terra, né? Com licença. Cuidado. Primeiro, parece que o evangelho hoje está voltado só para a terra, né? Parece que não tem verdades eternas. Parece que tudo, na verdade, é para cá, é para esse momento, né? Que chama exatamente dentro do pós-modernismo, do relativismo, entendeu? Hoje, se falar para Jesus voltar para levar a gente para a eternidade, a gente fala, misericórdia, o negócio está tão bom aqui que a gente quer as coisas terrenas mesmo, né? Então, priorizar a cultura terrena, né, é priorizar as coisas seculares, em vez das verdades eternas, verdade de Deus. Ó, Daniel se viu entre a cultura da Babilônia e a vontade de Deus e preferiu ser lançado na cova dos leões a apostatar da fé em favor da cultura daquele país. Né? Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou na cova, os leões não lhe fizeram mal algum. Entendeu? Então, nós temos que entender esses princípios. Meus irmãos, eu acho que aí é por aí. Deu, ok? Tranquilo? Bom, nós vamos fazer, na verdade, um trabalho semana que vem. Eu quero que você faça junto com isso. Tá certo? Pastor, posso parar de compartilhar? Pode. Estava com saudade de mim, né, irmão? Ai. Meus irmãos, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter um trabalho. Nós vamos pontuar o seguinte. Esse trabalho, na verdade, vai valer uma nota para vocês, tá? Eu vou ver quanto é que vai valer. Já valeu, acho que 5, tá? E a prova final, que é responder aquelas objetivas, vai valer 5 também. Vai ser a nota de vocês. Então, vai ser um trabalho que eu quero fazer com vocês na semana que vem, aqui online. Ok? Estão entendendo? Então, preste bem atenção. Escreva aí. O que eu quero que você faça? Eu falei para vocês semana passada, para vocês, na verdade, lerem sobre as figuras de linguagem. Não foi? Naquele livro? Foi isso? Então, agora, eu não vou dizer que é obrigação, é super obrigação vocês lerem aquelas figuras de linguagem. Tá? Ok? Como são muitas, ali tem cerca de 25 figuras de linguagem no começo, da página 167, eu vou, um dia, na verdade, trazer uma introdução e eu quero que vocês combinem entre vocês, que são do grupo, que eu acho melhor, cada um estudar uma figura de linguagem, tá? E um exemplo. Pode ser? Pode ser? Eu não vou escolher por você, porque eu não sei como vou fazer essas escolhas. Mas vocês, entre si, como não tem como se reunir também, né, por causa do isolamento, vocês podem se comunicar e falar assim, eu vou falar sobre tal, vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Tá ok? Então, na próxima aula, entendeu? Valendo essa nota, eu quero que cada um, na verdade, fale sobre uma figura de linguagem, tá? Não, pastor, eu vou falar sobre algumas figuras de linguagem, eu quero falar sobre a símile. Ok, vai lá, fala, tá tudo no livro. Se você quiser procurar na internet, não tem problema, mas eu indico o livro, tá certo? Se você quiser falar sobre metáfora, você vai falar sobre metáfora, tá? Se você quiser falar sobre hipocatástase, você vai falar sobre isso também. Até o nome é difícil de falar, tá certo? Se você quiser falar sobre a metonímia, você vai falar sobre a metonímia. Então, quer dizer, cada um vai trazer, é só falar um pouco e dar um exemplo na Bíblia. Todos têm. Tá entendido? Semana que vem. Então, esse vai ser o nosso... Eu vou dar a introdução. Esse vai ser o nosso trabalho em sala de aula. Tá? Professor, mas assim, são 25 figuras, né? Sim. Então, a gente precisa ver quantos
que estão no grupo, se tiver menos, eu não sei como é que está hoje as pessoas, aí talvez vai ter repetir, né? Não tem problema. Pode, se passar, que tiver 30 pessoas, 2 pode repetir, não tem problema, porque cada um vem com uma explicação, entendeu? Diferente. Não tem problema. Eu só quero que vocês, entre si, façam essa divisão dessas figuras de linguagem. Tá certo? Vocês ligaram um para o outro lá no grupo, olha, eu vou falar sobre tal, eu vou falar sobre tal, você fica com tal, você fica com tal. Aí, quando for semana que vem, eu pergunto quem quer começar, né? E depois vai falando, entendeu? Mas se torna mais interessante, se torna uma coisa bem de grupo aqui, porque através de online é meio difícil essas coisas, né? Ninguém está em sala de aula, né? Correto. Tá ok? Ok. Tá? E aí, a segunda nota é exatamente o gabarito que você vai ter que preencher lá atrás, que nós vamos dar continuidade na 4ª aula, tá? Hoje foi até o capítulo 5. Tá certo? Daqui ainda 2 aulas, tá? Alguma pergunta, irmão? Alguma dúvida? Aí a resposta da prova, aliás, né? Questionáriozinho que tem lá do livro, essa é a prova, né? É. Aí vocês vão fazer e vão enviar. Entendeu? Aí na 4ª aula já tem que entregar essa. Não na 4ª aula. Aí na 4ª aula já entrega ou depois? Depois da 4ª aula, tá? Vocês fazem. Tá. Tá bom. É daqui 15 dias, então, né, professor? É. Só que na próxima aula vai ser a interpretação, tá certo? Ok? Ok. Então tá certo. Irmãos, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, que eu vou jantar. Eu também. Também vamos lanchar também agora. Fazer um lanche aqui. Espero então, que bom apetite para todos. Bom apetite aí. Espero que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Fique na bênção. Vamos encerrar com uma oração, né? Quem vai fazer? Pastor. Sim. Pastor, deixa eu dar uma sugestão. Pode. Pelo menos esse povo que já está aqui hoje podia citar a figura que queria expressar na próxima aula, porque corre o risco. A gente põe lá no grupo. Como a Vilma disse, corre o risco. Vai que todo mundo escolhe só 2 figuras. Não, mas por isso que eu falei para vocês se comunicarem. Fica mais rico. Sim, eu já vou escolher a minha figura. Para vocês. A minha metáfora. A minha hipérbole. Pronto, vamos colocando aí, porque eu não vou escolher para cada um, porque vão dizer... Olha, joga no grupo, irmã. Não, nós mesmos jogando, para não ficar muito repetitivo. Sim. Eu quero que vocês escolham, não tem problema. Muito certo, pode ficar tranquilo. Se vocês quiserem falar a mesma, não tem problema, mas que fale diferente, né? Não tem problema. Tá certo? Porque são muitas, né? Quanto mais... São muitas. Eu quero que vocês foquem até... Mas nas mais são mais usadas na Bíblia. Antropomorfismo, antropopatia, aqueles negócios lá, entendeu? Parábolas, metáforas, isso são legais, entendeu? Né? Antropomorfismo, entendeu? Eu quero que vocês foquem mais nessa linha, tá certo? Que é mais na Bíblia, tá? Tá, mais usual, né? Aquele muito complicado, não precisa, não. Estuda, mas não precisa, tá? Tá. Ok? Então vamos orar. Senhor Deus, o Pai, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui. Abençoa, Pai, teus filhos online. Abençoa cada um, Pai. Que dê uma semana de bênção, uma semana abençoada, Pai. Que isso possa cada vez mais estar preparando-os, Pai, para a tua obra, Pai. Pai, abra suas mentes, ilumine suas mentes, Senhor, o Santo Espírito, Pai, para que eles venham conhecer cada vez mais a tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Amém. Amém. Tchau. Amém. Boa noite. Amém. 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 Pode ser, boa noite. Com Deus. Obrigado. Nada. Boa noite a todos. Boa noite. Fala só para nós.